quais são os aspectos principais do discipulado e do ensino bíblico nas igrejas ou instituições cristãs no Brasil? O que está dando certo, o que não está? Então, quais são os aspectos principais do discipulado e do ensino bíblico nas igrejas ou instituições cristãs no Brasil? E o que está dando certo e o que não está? Muito obrigado, pode continuar. Maravilha. Seguinte, a gente discutindo sobre alguns aspectos aqui, a gente chegou primeiramente a uma conclusão, né, que apesar da Bíblia ainda ter credibilidade entre os adolescentes, segundo a pesquisa, existe uma perspectiva reducionista sobre o discipulado, né? Existe uma dificuldade muito grande de compreensão do que está ali. A gente trouxe alguns aspectos do discipulado e do ensino, como diz ali, né? Quais são os principais aspectos nas igrejas ou instituições cristãs no Brasil hoje. Então, a primeira coisa que a gente identificou olhando para a pesquisa e olhando para os dados gerais é que a maioria vê apenas o pastor como uma referência de discipulador. E isso a gente precisa trazer uma realidade e envolvimento, essa consciência de que essa imagem pode ser atrelada a outras pessoas também, não somente ao pastor, né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, acreditar que o discipulado é somente sentar em uma mesa e estudar a Bíblia. Então, a gente falou também que o adolescente tem muita dificuldade de compreender de fato o que é o discipulado. Às vezes a igreja, na verdade, né, e as instituições cristãs têm dificuldade de entender, de compreender de fato o que é o discipulado. E a gente identificou isso também. Acreditar que o discipulado é somente... esse eu já falei. Falta de clareza que não existe... falta de clareza da igreja e da instituição de que não existe faixa etária para o discipulado. O discipulado precisa existir em todas as fases da vida. Isso é um ponto muito relevante também, né? Que às vezes parece que a pessoa ficou adulta, casou, já não precisa mais ser discipulada. Então agora é ela que discipula, ela não precisa mais ser discipulada. E isso é uma quebra que a gente precisa fazer também. Embora a gente tenha um foco aqui no adolescente e no jovem, a gente precisa ter a consciência que o discipulado ele é para sempre, é para toda a vida, né? E o ponto negativo, o que não está dando certo, é a falha da igreja em deixar o contemporâneo de lado nas discussões diárias e nas rodas de discipulado. A gente ouviu outros grupos falando sobre isso, né? A falta de trazer o contemporâneo, trazer aquilo que as pessoas estão falando. Até vi esses dias atrás um vídeo do pastor Marcos Madaleno, que é uma referência de liderança de jovens hoje no Brasil, da Eleve, e ele estava falando sobre o porquê que os influencers são os heróis dos nossos filhos. Porque eles estão falando, né, daquilo que eles conhecem, daquilo que eles estão ouvindo. E às vezes a igreja não está falando, a igreja não está conseguindo se conectar por uma falta de idioma, como disse o nosso irmão ali, uma falta de conectividade de linguagem. Então a gente precisa entender que a linguagem do jovem, do adolescente, ela precisa ser trazida de uma forma diferente para dentro da igreja, se a gente quiser se conectar com ele. E que a igreja, que Jesus e a palavra de Deus seja de fato o herói dos nossos adolescentes. E o ponto positivo que a gente encontrou nos dados da pesquisa é que a maioria, principalmente aqui no Brasil, ainda tem a igreja como fonte de ensino para a vida. Então isso é bem bacana, a gente precisa aproveitar isso, a gente precisa desfrutar desse pensamento do adolescente ainda, que a maioria tem a igreja como fonte de ensino para a vida e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, são os dois pontos positivos que a gente destacou da nossa pesquisa ali, olhando para os dados. E é isso. Legal, muito obrigado por compartilhar, valeu. O próximo grupo, ali, vocês, por favor. Nós acreditamos que, seguindo a fala do nosso irmão, né? Está faltando realmente a contextualização do texto bíblico para a vida dos nossos adolescentes e jovens. Nós temos os adolescentes mais motivados do mundo, que têm Bíblia em casa, que têm liberdade para poder ouvir e falar. Temos uma liderança que tem capacidade, mas está faltando ação. Um dos dados que nos chamou muita atenção na pesquisa é que 56% dos pastores não estão engajados em discipulado. Então, nós temos pessoas capazes
que não estão pagando o preço do sacrifício de estar junto com o seu adolescente, porque para ensiná-lo tem que estar junto, para estar mostrando para ele o que fazer, tirando suas dúvidas, conversando, entendendo o seu contexto. E também em casa. Nós somos aqui da área de ensino e nós temos visto uma realidade de pais absolutamente passivos, que não estão, isso pais cristãos, né? Que não estão preocupados em ensinar a criança no caminho em que deve andar. Sendo que, acho que cerca de 5 ou 6 anos atrás, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa muito completa sobre a questão dos pais aqui no Brasil. E não importa qual idade você tem, essa pesquisa diz que 70% de toda a influência da decisão da minha vida vem dos meus pais. Então, se os pais, que aqui, segundo a pesquisa, também diz que os nossos adolescentes ouvem da palavra de Deus, em 36% das famílias, em primeiro lugar, eles ouvem dos pais e 28% dos pastores. Se estes são os 2 maiores exemplos vivos de como seguir a Jesus na vida dos nossos adolescentes, e eles não estão preocupados com o discipulado, então nós temos aqui um problema de ação, de conscientização, para que nós possamos aproveitar esta oportunidade. Concordo com o meu irmão lá que este é o lado bom. Nós temos um povo que está aqui, que está se levantando a favor disso para aproveitar esta janela. Esse é o ponto bom e tenho certeza que Deus vai usar a vida de cada um aqui. Amém. Está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos. Legal. O terceiro grupo, aqui, vocês. Bom, a pergunta, né? São 3 perguntas. E aí a gente começa pelo que a gente listou como os principais aspectos, né, envolvidos na questão do discipulado na igreja e nas instituições. Uma coisa que já foi falado e que nos chamou a atenção também é que a igreja ela ainda continua sendo um lugar relevante, um lugar onde os adolescentes vão para procurar essa informação. Mas a gente destacou um outro aspecto importante, é que essa geração, os adolescentes, eles são relacionais. Então, muitas vezes a gente tem a informação, está preocupado com o conteúdo que nós vamos passar, mas não é isso que eles estão buscando para estabelecer um vínculo de confiança. E o discipulado, ele é muito um aspecto relacional, né, de andar junto com esse adolescente. Então, pensando em aspectos, né, a igreja ainda é um lugar relevante, mas os adolescentes, os jovens, eles são relacionais. Um outro aspecto também que nos chamou a atenção é, se a igreja ainda é um lugar relevante, ela também precisa ensinar aos jovens a como fazerem essa leitura, esse estudo bíblico, né? Um outro dado aqui que também para a gente foi interessante de ver é que eles, naqueles dados que mostram o que eles gostam, né, quando leem a Bíblia, eles leem sozinhos. Então, acho que tem um pouco mais, foi mencionado também aqui, essa característica assim, mais introspectiva, né? Eu leio a Bíblia e reflito. E aí nos chamou também essa atenção de como é que, se eles vão ler sozinhos, será que a gente está dando a ferramenta para que eles possam fazer isso e entender? Uma outra pergunta estava relacionada a como os adolescentes eles entendem o que eles leem na Bíblia, né? Se eles veem a Bíblia mais como literal ou como simbólica. Então, passa até por uma questão hermenêutica interessante, de orientar os adolescentes como que eles devem interpretar aquilo que eles estão lendo. Eles devem interpretar aquilo literalmente, eles devem interpretar aquilo simbolicamente, como é que eles relacionam aquilo que eles estão lendo com a realidade deles. Então, esses foram o que a gente listou de principais aspectos. O que está dando certo? O acesso à informação. Então, a gente percebe que eles têm informação na igreja, nas escolas cristãs, na família, né? São os 3 principais lugares de onde eles têm informação. Tem a internet, enfim, informação não falta. O que não está dando certo? Apesar deles terem essa informação, o que a gente pontuou é que nos parece que eles não conseguem conectar o que eles sabem da Bíblia, então eles valorizam a Bíblia, é um livro historicamente importante,
eles veem a Bíblia mais numa perspectiva até humanitária ou humanística, assim, às vezes. Então, é um livro legal em que me dá informações sobre um cara legal e sobre como ser legal no mundo. Mas ela não traz um aspecto mais relacional. Então, eu não vejo aquela aplicação espiritual mesmo da Bíblia para a minha vida. Então, uma visão boa, positiva em relação à Bíblia, mas uma dificuldade em aplicar isso, né, à sua própria vida. Além de, às vezes, não entender mesmo, e aí volta para aquela questão, né, que eu havia comentado, se a gente dá a instrução necessária para que eles possam, mesmo lendo sozinhos, entender de alguma forma aquilo que eles leem. Acho que foram esses, então, assim, os nossos principais aspectos e pontos positivos e negativos no discipulado. Legal, muito obrigado, grupos, por compartilharem as visões e as discussões de vocês. E agora, aqui também, perdão, gente, esqueci de vocês, foi mal. Por favor. Bom, o grupo rejeitado... Perdão. Tá perdoado. 70 vezes 7 ainda tem um bocado ainda. A gente se deteve apenas nas páginas 25 e 26. Eu imagino que algumas questões que foram tratadas pelos outros colegas que estão na mesma pergunta apareceram nas questões. Então, para não repetir muito também o que foi falado, o que é que a gente observou respondendo as perguntas? Primeiro, eu queria dizer assim que eu estou impressionado com a quantidade de respostas que as pessoas têm, porque o nosso grupo ficou com mais perguntas diante da leitura do que respostas. Assim. Todo mundo está com as respostas já prontinhas. E o que é que a gente percebeu pensando principalmente na pergunta sobre o que é que está funcionando e o que é que não está funcionando? E pensando nos números que aparecem, a gente até percebe que as respostas das pessoas que participaram da entrevista não são, às vezes, muito coerentes, o que é normal, porque nós não somos, geralmente, muito coerentes. Por quê? Porque nos grupos anteriores, na primeira pergunta e na segunda pergunta, a imagem que ficou é que os pastores podem desfazer deles. Assim. Eles não têm lá Jesus, vamos só Jesus, e os pastores não têm... A gente separa Jesus dos pastores. Mas aqui, quando foram perguntados, quem ensinou vocês a lerem a Bíblia? Como vocês aprenderam a ler a Bíblia? 59% dos jovens que estão engajados com a Bíblia, ou seja, aqueles que realmente leem, estudam e tal, 59% diz, nossos pastores. Então, me parece que os pastores, nessa pergunta específica, são muito relevantes. E aí, talvez, como eu disse, algumas perguntas. Então, eles só aprenderam com esses pastores a ler a Bíblia e depois abandonaram a igreja, porque entenderam que podem agora fazer sozinhos? Qual a relação disso, ou dessa resposta com um perfil pastoral, às vezes, talvez, muito personalista, em que a igreja vê só o pastor como autorizado a ensinar, talvez até mais do que os pais, que são o segundo grupo que aparece depois nas pesquisas. Os pais, que por uma lógica bíblica deveriam ser os primeiros, vêm em segundo lugar. Por quê? Porque os pais não querem fazer, ou acham que não são capazes de fazer, ou não receberam treinamento para fazer? São essas perguntas que eu disse que a gente tem várias. Curiosamente, a escola dominical ficou em 6º lugar, atrás de líderes de pequenos grupos, membros das famílias que não são pais e amigos. Por quê? Uma das perguntas que a gente viu é: você tem aprendido na igreja a relacionar a Bíblia com sua vida? A resposta de 62% dos adolescentes é sim, no Brasil, no caso. Sim, a igreja tem me ensinado, nesses ministérios que eu citei, a relacionar a Bíblia à vida, o que parece entrar um pouco em contradição com as perguntas e algumas das falas anteriores. Nessa pergunta em específico, na página 26, foi dito, sim, a minha igreja, e se eles aprendem a Bíblia com os pastores, minha igreja tem me ensinado a relacionar a Bíblia com a vida. E aí, perguntas que surgiram, como é que o pastor tem feito isso? No púlpito? O discipulado via púlpito está funcionando? Visitas?
Aconselhamento, como o pastor tem... Não é na escola dominical, porque na escola dominical eles aprenderam só 27% aprenderam na escola dominical, mas parece que esses outros ministérios da igreja têm sido úteis para ensinar a relacionar, pelo menos foi o que os adolescentes responderam, a relacionar a Bíblia à vida deles. E só como dois pontos para encerrar, eu fiquei surpreso, porque eu pensei que essa geração aprendia a Bíblia online. 12% disse que aprendeu a Bíblia online. Eles aprenderam a Bíblia na comunidade com os pastores deles. E aí, todas as perguntas que eu fiz antes. A outra pergunta outro ponto que eu queria colocar para encerrar, é a importância, por exemplo, de amigos que ficou na frente da escola dominical, na frente de líder de juventude, na frente muito na frente de pregadores online, pregadores midiáticos, a importância de amigos e professor de escola ficou na frente do online ainda. A oportunidade de educação bíblica, de discipular em ambientes como escola, futebol, clube, sei lá, já falaram de Warzone, nós, estamos aí. Depois eu passo a gente jogar uma partida juntos. Então, algumas coisas parecem não bater entre as respostas da própria pesquisa, o que faz com que a gente tenha essas perguntas que eu falei. E só a título de humor, depois de citar todo tipo de gente que existe, apareceu outras pessoas, 2%. Eu fiquei perguntando, são anjos? Mas era isso que a gente tinha para contribuir. Muito obrigado, são ótimos questionamentos e perguntas que surgem. Sim. Vamos ver. Quais são os aspectos principais do discipulado e do ensino bíblico nas igrejas ou instituições cristãs no Brasil? O que está dando certo, o que não está. Um ponto bem interessante, 2 pontos, na verdade. O primeiro, o que a irmã lá do primeiro grupo comentou, a respeito da inércia que a gente tem percebido dos pais nessa parte de educação espiritual dos filhos no decorrer da semana. Né? A gente sempre dá um exemplo para o staff, para a liderança lá da igreja dos adolescentes e para os próprios adolescentes, que por mais farto que seja o almoço de domingo, ele não sustenta a gente pela semana, né? A gente depende do almoço e jantar de segunda a domingo, né? Então, e a gente tem percebido que rola uma terceirização dessa parte de responsabilidade espiritual dos pais para a igreja. Eles querem que a vida dos adolescentes espiritual seja regida pelo encontro semanal dos adolescentes de 1 hora ou pelo culto de domingo público ali. Eles querem que disso a vida espiritual deles seja fantástica. Mas não tem como os pais fazerem esse aprimoramento da vida deles se eles não tiverem essa vida devocional aprimorada também. E aí, como a gente ajuda os pais a terem uma vida melhor espiritual para aí sim trabalhar com os adolescentes? Eu acho que é um conjunto que a gente precisa trabalhar com os adolescentes e ter a noção que a gente também precisa trabalhar com os pais. Porque às vezes um pai ele fica intimidado de eu tenho que montar um sermão com 3 pontos para trazer para minha família no meio da semana. E não, a gente só quer que você leia o versículo ali e aplique na vida de vocês. Isso é muito bom. E o segundo ponto, eu não acho que seja uma discordância dos adolescentes verem os pastores como quem ensina eles a Bíblia e, ao mesmo tempo, não entender eles como uma visão positiva dos líderes. Aí que eu vejo que a gente pode mudar. Os pastores, então os adolescentes, eles têm uma noção positiva dos pastores. Os pastores são alguém que vão ensinar eles sobre a Bíblia. Vão ensinar eles a respeito da vida cristã. E eles só precisam ter uma visão melhor a respeito do caráter desses líderes e pastores. Como a gente pode mostrar isso? Não estou falando que os pastores têm uma vida com caráter bom, mas a gente só precisa melhorar a visão dos líderes e pastores para os adolescentes também terem essa visão mais positiva. Legal, muito obrigado. Ali na última mesa, depois aqui. Quais são os aspectos principais do discipulado do ensino bíblico nas igrejas ou instituições cristãs no Brasil? Eu vejo que ainda são muito teóricos. Discipulado tem a ver com uma vivência prática das realidades do reino de Deus. Mas o nosso discipulado, tanto nas nossas igrejas quanto instituições, ainda é muito focado em cima da nossa herança, os mais velhos aqui, né? Da nossa herança iluminista,
onde nós partimos do pressuposto que se a gente sabe sobre algo, a gente aprendeu. Enquanto a proposta bíblica é, se nós vivemos aquilo, nós aprendemos. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós, como pastores, os líderes, nós precisamos primeiro resgatar para nós mesmos a vivência daquilo que a gente está ensinando. Porque senão vai ficar nisso mesmo, vai ficar um conceito, e acho que essa é a crise com relação às outras perguntas, né? Por que eles olham para o pastor de forma negativa? Muitas vezes não é porque eles não veem que os pastores estão ensinando, eles estão ensinando, mas eles não veem a vivência, eles não veem um modelo, né? Discipulado é modelamento. Esse é o discipulado bíblico, né? Discipulado é obediência. Jesus diz, vocês vão fazer discípulos ensinando-os a obedecerem a tudo que eu tenho ordenado. Então, discipulado tem a ver com vida. Eu gosto de uma definição do Dallas Willard sobre o que significa ser um discípulo de Jesus. Ele diz, um discípulo de Jesus é uma pessoa que pensa como Jesus, fala como Jesus e faz o que Jesus fez. Então, isso é um discípulo. Então, para que a gente possa discipular, a gente precisa ser discípulo. Os pastores precisam ser discípulos, precisam viver, não é, essa realidade. O que está dando certo? Eu acho que o que dá certo é, com a graça de Deus, pelo menos numa boa parte das igrejas, é que nós temos um conteúdo correto. Né? Glória a Deus por isso. A gente pode passar só o conteúdo, mas pelo menos a gente está passando o conteúdo correto. O que não está dando certo? Na minha opinião, é justamente essa questão da vivência. De você pegar o cara e falar assim, ó, Jesus fala sobre generosidade. Ser generoso é fazer assim, ó. Jesus fala sobre, sei lá, você vai curar enfermos. Então, vem aqui, nós vamos orar para uma pessoa doente. É assim, ó, que faz. Né? Então, acho que o que não dá certo é justamente algo que talvez não é nem culpa nossa, é que nós também não recebemos. Nós fazemos parte de uma geração que não recebeu esse tipo de treinamento. E para finalizar a minha fala, eu penso que nós ainda continuamos olhando o discipulado como um programa, quando o discipulado é a proposta de vida do reino de Deus. Não é? Jesus ele fala para Pedro, vem após mim. Gostei da ilustração que foi dada ali, né? Ele propõe ele ser pescador de homens, porque Pedro era pescador de homens, mas Jesus falou, de peixe, mas Jesus falou para ele assim, ó, vem após mim, eu farei de você um pescador de homens. Quer dizer, eu vou fazer de você ser aquilo que eu sou. Não é? E quando Paulo ele se dirige à igreja de Corinto, ele fala assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não fala, olhem para a Torá, leiam a Torá, estudam a Torá, porque ela fala de Cristo. Ela fala de Cristo, mas a questão é, como você vê a vivência, né, prática de Jesus? Uma pergunta dentro desse conjunto com relação aos adolescentes foi que eles reconhecem Jesus no passado, né? Eles admiram e tal, mas eles têm uma dificuldade de ver a relação de Jesus com eles no presente. Eu acho que a dificuldade é justamente essa. Falta um modelo. Né? E a gente tem essa expressão, ó, vai na igreja, vai lá na igreja, mas não olha para as pessoas não, tá? Olha para Jesus. Ué, mas ele vai ver Jesus aonde? Tem que ver Jesus em mim. Eu tenho que falar para ele, vai lá na igreja e olha para mim. Você vai ver o amor de Deus em mim. Você vai ver a generosidade de Jesus em mim. Você vai ver a graça de Jesus em mim, o perdão de Jesus em mim. Então a gente precisa deixar que de ter o discipulado, ver, né, o discipulado como programa e passar a ver o discipulado como um estilo de vida da igreja. Obrigado e desculpa a demora. Obrigado, muito obrigado. Aqui. Uma coisa que eu orei bastante pedindo para Deus, e eu recomendo que todos que trabalham com adolescente ou qualquer faixa etária ou qualquer grupo dentro da igreja, que Deus queime o seu coração de amor por essa faixa etária, por esse grupo, porque se não for por amor, e é uma coisa muito clichê, que todos falamos, mas que nós devemos parar um pouco para pensar se agimos assim, dessa forma. Porque agir com amor, como eu estava compartilhando com meu irmão aqui, não é eu pegar assim, eu quero água, tá bom, toma aqui, água quente. Pô, mas eu queria tomar um suco gelado, cara. Ou então você, tomar água gelada. Não, mas eu queria tomar um chá. Eu estou preocupado em entregar água, mas não na temperatura que o cara precisava. E aí eu vou para onde eu gostaria de estar. Faz todo sentido que os amigos estejam na frente. Por quê? Porque eles, os adolescentes, eles nos testam. Quando você começa a ter um relacionamento com ele, está acostumado a ser olhado de cima, a ser transpassado através do olhar, porque você vê apenas um número de alguém que está chegando no teu ministério, mas você não olha diretamente na alma daquele adolescente.
Então, discipulado é vida na vida. E quem tem vida na vida dele são os amigos que andam com ele. Então, por isso que ele vai dar mais ouvido ao amigo. Por isso que ele vai ser mais ministrado ao amigo. Por isso que ele vai abrir o coração dele para o amigo. Senão, ele não encontra esse ambiente dentro da igreja, que às vezes, nós, pela nossa correria do cargo, não só do cargo, mas as funções atribuídas eu tenho que preparar o ambiente do culto, tenho que arrumar a cadeira, eu tenho que não sei o que, ver um adolescente falar com você, você só bate a mão na mão do cara e você está fazendo a sua parada, e aí a gente não deu atenção àquele cara que precisava de um abraço naquele momento. Rafa, então eu vou deixar o ambiente do culto todo bagunçado? Não, você sabe do que eu estou falando. Você já sentou com um adolescente que você olhou para dentro da alma dele, você parou tudo, você respirou fundo e falou, meu irmão, fala comigo. E já teve gente que fala, fala aí, mano, o que é? Não, agora não. E você já vivemos esses momentos. Então, quando a gente pensa no aspecto do discipulado, que é fundamental nós temos, é o relacionamento. Quando você me pergunta o que dá certo, eu vou te dizer, eles têm informação. Eles estão com a Bíblia. Está aqui, ó, tem um monte com a Bíblia na mão. 97% tem uma Bíblia. Quase todo mundo tem uma Bíblia. Mas aí o que acontece? 28% apenas vai fazer uma oração depois que lê a Bíblia. Ele tem a informação, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele não tem vivência. A gente teve uma vigília na semana passada, que com adolescentes de 14, 15 anos é a primeira vigília do que o cara participa. Quantas vezes esse cara ele teve experiências com Deus? E nós temos experiências que hoje um professor de filosofia pode olhar para você, um professor de biologia pode olhar para você e falar, Deus não existe, a sua fé está fundamentada para falar. As minhas experiências, o que eu vi, o que eu vivi, as minhas raízes, elas me provam que Deus existe. E não importa o que você fala, importa porque a minha fé, ela está firmada na rocha. Mas esses caras não têm essa fé firmada na rocha e eles estão sendo levados a um ambiente de debate profundo, porque um moleque de 13 anos está debatendo com um cara que foi formado naquela crença dele ali. Então, o adolescente que não tem vivência, o adolescente que não tem experiência, o adolescente que tem a Bíblia na mão, tá, e aí o que ele faz com isso? Ele está sendo colocado num ambiente de debate com pessoas que foram prontas, porque o inimigo continua aí para matar, roubar e destruir. Não é brincar de matar, é matar. Ele vai engolir, ele vai colocar essa desproporção. E aí eu volto para aquilo que eu falei no começo. Tudo vai mudar quando nós olharmos com amor pelos caras. Nós temos que amar os caras. O que eu falo com eles é assim, mano, eu vou jogar tanto amor de Jesus na sua cara que você não vai ficar perdido. Não vai saber nem como chega em casa, velho. O que você quer? Aí os caras vão pegar, não, eu vou pegar água para você, meu irmão. Qual água que você quer? Gelado? Sabe? É esse nível de preocupação. É esse nível de transbordar de amor. Onde não, o número, ele não serve para falar que nós sabemos número, mas ele serve para nos dar um norte, para amar mais e servir melhor aqueles que Deus nos deu para cuidar. Então é fundamental que a gente entenda que é vida na vida. Eles estão te testando. Eles querem saber se você se preocupa para então ele permitir que você participe da vida dele. Falar sobre o Vida na Vida, acho que aqui na DAI, nós do Impulse, demos um pontapé, né? Hoje nós temos o Talmendim e os adolescentes, eles passam pelo estudo do batismo, eles passam por todos os estudos para saber sobre o START, que é a identidade da igreja, depois o curso do CDV, curso para eles servirem vocacionais. O que está acontecendo? Eles estão sendo estagiários dentro da igreja. Então, eles terminam o curso, passam por uma entrevista, se batiza e vão servir junto com os ministérios. Então, cada um escolhe o tipo de ministério que ele foi vocacionado e está servindo na igreja. Se é para diaconia, staff, o Kids. A gente tem adolescentes servindo no Kids como apoio. Então, eu acredito que isso é um pontapé. E no Vida na Vida, eu acho que eu estou fazendo sem saber que eu estava fazendo. Hoje eu sou conhecida como a tia Claudinha, que de madrugada, shopping, sair, tudo tá com a tia Claudinha. Então, tia, eu quero conversar com você. Então, eu levo pro Habib, sento, converso, choro junto, abraço. Então, às vezes alguém vê eu aqui com eles gritando e fala, meu, essa menina é louca, tá fazendo... Mas porque eu entrei na vida deles, eles me fazem perguntas da minha vida e eu tenho que ter a coragem de falar como se fosse uma coisa normal, um bate-papo de amigo. E até de relacionamento. Às vezes eu tenho que trabalhar, eu preciso falar para ela que eu gosto dela. Eu falei, meu Deus, me ajuda aqui.
Então, assim, eu estou participando da vida deles, que é uma frente. Aquilo que eu não vou conseguir, tenho passado para a minha liderança, como se fosse uma porta. Então, eu acredito que esse vida na vida é isso, mesmo porque também... hoje eu participo da Coalizão Brasileira de Esporte, que é evangelizar através do esporte. O que tem de adolescente através do esporte que a gente consegue chegar é muito grande, que é todas essas questões que estão aí. Então, para mim, o que hoje dá certo? Evangelizar através do esporte. Ir na casa deles, visitar quem fez cirurgia, sair de madrugada. Estou tentando me matar, tia, eu quero me matar. Passar das 2 da manhã às 6 horas da manhã com ele no telefone. Você não vai se matar, e falando de Jesus, e orando. Eu acredito que esses pequenos passos que a gente vai conseguir atingir esses adolescentes da maneira que o irmão aqui na frente está falando. É a vida na vida, né? Vida Realmente. na vida. Muito obrigado. Um último comentário. Eu não quero contrariar muito a galera, e mais ou menos no sentido do que a Claudinha estava falando, justamente porque o que a gente pergunta ali, né, o que está dando certo. E aí muita gente falou assim, o cara está na igreja, o cara tem que aprender, a gente tem que discipular, mas discipulado, se discipulado é caminhar com ele na vida, então não é na igreja, só na igreja. A igreja é uma parte muito pequena da semana desses adolescentes. Eles passam muito pouco tempo na igreja ou com alguém da igreja. Então, o que ela falou sobre o esporte faz muito sentido, mas não é só isso. Falaram dos pais como se os pais também não estivessem preocupados. Eu acho que se nós que estamos aqui somos pais, é porque nós estamos preocupados. Então, apesar de um número muito grande, de repente, de pais que não estão, muitos pais estão preocupados, mas também falta instrumentalização para eles poderem atingir seus filhos. E é difícil trabalhar em casa, a gente sabe disso, a gente dá exemplo, a gente trabalha, mas... Ok, o que é preocupante? É preocupante que a gente vê um número muito grande de adolescentes que têm a Bíblia, leem a Bíblia, não sabem o que fazer com isso que leem, às vezes leem com uma ótica que está vindo da escola, que hoje é perniciosa. Então a gente tem aí um problema na área de ensino no nosso país, principalmente. Então a gente precisa ter muito cuidado em casa para orientar os nossos filhos como pais, mas a gente precisa estar presente na vida deles no dia a dia. Porque na igreja eles vão no domingo, eles vão no sábado, no domingo, na quarta no máximo. Então a gente precisa pensar que eles estão lá fora. E muita gente citou aqui estudiosos, eu quero citar um personagem de livro de ficção cristã, né? Porque o pessoal está citando grandes estudiosos, mas a Arlene Diniz escreveu uma série de livros que chama Os Desafios de Betina. E Betina é uma adolescente que conhece Jesus numa viagem que ela não queria fazer. E aí, quando ela conhece Jesus, ela vai, ela vive uma experiência maravilhosa. Ela está na igreja, ela está no céu. Só que ela volta para a vida real dela. E quando ela volta para a escola, o que fazer com isso que eu tenho lá e com a vida real que eu tenho aqui? E aí ela começa a entender como aplicar isso. E se você conseguir ler o livro, você vai ver que existem muitos motes, muita orientação ali de como você proceder. A Betina, por exemplo, monta uma roda. Ela percebe que tem pessoas excluídas na escola, pessoas que não têm amigos, são deixadas de lado, estão no recreio sozinhas. E ela monta, então, uma roda onde ela começa a chamar essas pessoas que não tem ninguém para sentar junto e comer com ela. Ela busca essas pessoas. E aí o que acontece? Uma pessoa toca violão, aí começa a tocar um louvor, aí ela traz outra e a roda vai crescendo e pessoas que não conheciam a Jesus passam a conhecer a Jesus através desse exemplo que ela está dando na vida que está acontecendo ali naquele momento. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa instrumentalizar os nossos pais, instrumentalizar os nossos filhos para que eles sejam agentes de transformação dos outros adolescentes. Afinal, a gente viu aqui que a maioria aprende com amigos, com parentes, então dá para fazer. Com a vida. Muito obrigado.